Olá pessoal, vamos retomar as nossas aulas de reações orgânicas. Nós vamos ver o segundo mecanismo de reação que envolve os compostos orgânicos, que são as reações de eliminação. Tá? E os conceitos básicos que envolvem cada uma dessas reaçõezinhas com esses compostos orgânicos que são passíveis de sofrerem eliminação. Então, para a aula de hoje, separei 5 tópicos para que nós possamos trabalhar. De início, nós vamos trabalhar o conceito de reação de eliminação. Depois, dentro deste conceito, nós vamos trabalhar alguns exemplos de como ocorrem as reações de eliminação. Então, a primeira é a reação de desidrogenação, que significa a retirada de 2 átomos de hidrogênio do composto orgânico. A reaçãozinha de desalogenação, que é a retirada de 2 halogênios do composto orgânico. E a reação de desidrohalogenação. O desidro vem de hidrogênio, a halogenação vem de halogênio. Então, de uma molécula orgânica, nós vamos retirar um átomo de hidrogênio juntamente com um átomo de halogênio. E ainda nós veremos as reaçõezinhas de desidratação, os mecanismos que envolvem essa reação de eliminação, sendo retirado um hidrogênio e uma hidroxila da molécula orgânica, e depois alguns exemplos do que nós chamamos de eliminação múltipla, ou eliminação que envolve 2 mecanismos, né, 2 retiradas de 2 grupos de átomos, né, e produzindo diferentes compostos orgânicos. Então, vamos trabalhar o conceito de reações de eliminação. Então, como introdução, né, nós temos que as reaçõezinhas de eliminação, né, como aqui consta, né, é constituído dos grupos das reações orgânicas. Né, nós já trabalhamos um grupo anteriormente, né, nós trabalhamos as reações de substituição e nós vimos nos 2 grupos, né, nas 2 classes de hidrocarbonetos que sofrem reações de substituição, que são os alcanos e também os aromáticos, né? E no caso das reaçõezinhas de eliminação, átomos ou grupo de átomos serão eliminados da molécula orgânica. Dessa forma, criando compostos que tenham ligações duplas, triplas, ou nós vamos fechar as cadeias carbônicas, produzindo compostos como, por exemplo, os cicloalcanos. Né? Bom, então, de uma maneira geral, né, uma representaçãozinha genérica da reaçãozinha de eliminação, imagine que você tenha um composto orgânico, né, e próximo a esses 2 carbonos dentro dessa molécula orgânica, nós temos átomos ou grupamento de átomos que nós estamos aqui representando genericamente pelas letras A e B. Né? Tanto A quanto B pode representar átomos de hidrogênio, átomos de halogênio ou grupos de átomos, como por exemplo, né, o grupo OH, hidroxila. Né? Então, esse composto orgânico, em condições específicas, né, que pode ser necessário a presença de catalisadores ou de calor, né, promoverão a saída, né, desses átomos ou grupamento de átomos, né, e, consequentemente, as ligações que eram formadas aqui, como, por exemplo, entre o carbono e o átomo A, e o carbono e o átomo B, irão formar a dupla ligação entre estes 2 átomos de carbono, tá certo? E aí formando o que nós chamamos de alcenos. Então, por exemplo, um alcano ou um haleto orgânico
formando um composto de cadeia insaturada, né, como é o caso que aparece aqui, e esses dois átomos, então, são eliminados da cadeia, né? Nesse caso aqui, nós formamos o que nós chamamos de alcenos, por exemplo. Então, agora nós vamos ver os exemplos de mecanismos de reação de eliminação, partindo do exemplo mais simples, que é a reaçãozinha de desidrogenação, ou seja, a retirada de dois átomos de hidrogênio da molécula orgânica. Bom, a desidrogenação, né, tem também um mecanismo genérico que nós vamos representar aqui, né? Então imagine um alcano, por exemplo, com dois átomos de hidrogênio que aqui estão marcados, que são, por exemplo, hidrogênios vicinais, que a gente chama de hidrogênios próximos, são vizinhos, né, pertencem a carbonos vizinhos, e estes alcanos, na presença de zinco metálico e calor, né, então promoverá a retirada desses dois hidrogênios. Então, o primeiro hidrogênio sai, né, o segundo hidrogênio também sai, formando a molécula de hidrogênio gasoso, de H2, né, e, consequentemente, as ligações que eram formadas entre carbono e hidrogênio aqui, irão se unir, né, formando a dupla ligação entre os carbonos e gerando o composto com dupla ligação, que nós classificamos como alcenos, né? Um exemplozinho para essa reação, então eu peguei aqui a molécula de etano, né, um alcano, compostos com ligações simples, é um hidrocarboneto formado apenas por carbono e hidrogênio, né? E na presença de zinco e calor, né, ocorrerá então a retirada dos dois hidrogênios, dos carbonos vicinais, formando a molécula de H2 e, consequentemente, as ligações que estavam sendo feitas entre carbono e hidrogênio, uma vez que quebraram, né? E só recordando, e nós já vimos esse mecanismo de quebra de ligação covalente em aula anterior, né? É uma cisão homolítica, significa que o parzinho de elétrons que estava aqui sendo compartilhado na ligação entre carbono e hidrogênio, eles então sofrerão uma quebra onde cada átomo ficará com o seu elétron correspondente, né? Então o hidrogênio mais o seu elétron, o hidrogênio mais o seu elétron, formarão aqui a molécula de H2, e esses dois carbonos que ficaram com um elétronzinho desemparelhado, então eles irão unir, formando uma ligação covalente entre estes dois átomos, consequentemente gerando a dupla ligação, formando então o alceno correspondente. Então nós tínhamos a molécula de etano e nós formamos a molécula de eteno. A reaçãozinha de desalogenação, né? Como eu falei para vocês, a reaçãozinha de desalogenação é a retirada de halogênios. Se você se recorda das aulas anteriores, nós especificamos que trabalharíamos dos átomos de halogênio apenas com cloro e bromo, por conta de condições que nós já especificamos, né? Então, a reaçãozinha genérica para desalogenação, ela é muito semelhante à reaçãozinha de desidrogenação. Então, você tem um haleto orgânico, aqui representado por dois átomos orgânicos, né? Dois átomos de cloro, né? Em condições específicas, que é a presença do zinco metálico e calor, né? O que ocorrerá? Então, um átomo de cloro sairá, o outro átomo de cloro também sairá, só não esqueçam
que a mediação para que esses átomos possam sair é a presença do zinco metálico, né? Inicialmente, a ligação ocorrerá entre o cloro e o zinco metálico, tá? E lembrando também que você tem a cisão homolítica da ligação covalente entre carbono e cloro, cada um ficará com o seu elétron correspondente, tanto nesta ligação carbono-cloro quanto nessa ligação carbono-cloro. Então, os átomos de halogênio, né, com os seus elétrons desemparelhados, irão unir-se formando, junto com o zinco, o ZnCl2. Né? E cada átomo de carbono aqui, que ficou com o seu elétron quando a ligação foi rompida, então se unem formando a dupla ligação, formando o alceno correspondente. O exemplozinho que eu vou mostrar para vocês, para essa reação de desalogenação, então eu peguei aqui a molécula onde nós temos dois carbonos, né, vizinhos. Nesse caso só temos esses dois, mas cada um deles possui um átomo de bromo. Né? Este composto, né, o 1,2-dibromoetano, né, na presença de zinco metálico, álcool e aquecimento, então os dois átomos de bromo serão retirados, né, pelo zinco, quebrando a ligação covalente carbono-bromo, de tal maneira que cada átomo, carbono e bromo, fique com o seu elétron correspondente. Então, uma quebra homolítica da ligação. Então, esse átomo de carbono ficará com o seu elétron, esse átomo de carbono ficará com o seu elétron, saindo os dois átomos de bromo com os seus respectivos elétrons e formando, então, o ZnBr2, ou seja, o brometo de zinco. Né? E os carbonos que ficaram com os seus elétrons desemparelhados, então eles unem esse elétron formando a dupla ligação entre os átomos de carbono, formando então a molécula de alceno. Então, só recordando, a molécula de 1,2-dibromoetano forma a molécula de eteno. Tá ok? Bom, um outro exemplo de reaçãozinha de desalogenação, só que neste caso nós formaremos um composto de cadeia fechada. Né? Eu selecionei aqui uma molécula que tem um número de carbonos maior. Né? Então, se você pegar aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. E a característica para esse composto é que os halogênios não são mais átomos vicinais, ou seja, de carbonos vizinhos. Nesse caso, nós temos um átomo de bromo ligado ao carbono número 1 e um átomo de bromo ligado ao carbono número 5. Né? Por conta do arranjo espacial desta molécula, é possível que estes dois átomos de bromo se aproximem um dos outros, tá certo? E o mecanismo de reação vai funcionar da mesma maneira, né? Semelhante ao exemplo anterior que eu dei para vocês. Agora, o que vai acontecer, né, com essa molécula orgânica na presença de zinco, né, e, consequentemente, na presença do catalisador álcool e calor? Então, os dois átomos de bromo serão retirados pelo zinco. Né? Você tem a quebra da ligação aqui, a cisão homolítica da ligação covalente carbono-bromo. Cada um dos carbonos ficará com o seu elétron correspondente. Né? Esses dois átomos de bromo sairão juntamente com o zinco. Né? E a dupla ligação, aliás, não dupla ligação, mas agora ligação simples, será formada entre o átomo de carbono 1 e o átomo de carbono número 5, né? Formando, então, o composto de cadeia fechado. Nesse caso, nós temos um cicloalcano, um ciclano. Né? Então, nós temos o 1,5-dibromopentano, só recordando, né? São 1,
2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Um átomo de bromo está neste primeiro carbono, por isso 1, e o segundo átomo de carbono está no carbono, aliás, o segundo átomo de bromo está no carbono de número 5, né? E aqui forma-se então a ligação, fechando, né, a cadeia e formando o ciclo pentano. Só uma observação que é importante, né, de salientarmos é que essa reaçãozinha, para que as cadeias possam ser fechadas, elas só ocorrerão se as cadeias tiverem um tamanho de 5 ou mais átomos de carbono. Por quê? Porque os compostos, né, que tenha apenas 3 átomos de carbono, como é o caso do propano e do butano, formariam cadeias com 3 e 4 átomos de carbono, respectivamente, né, o ciclo propano e o ciclo butano. Só que esses anéis formados de 3 e 4 átomos de carbono, eles não são estáveis. Eles preferem, então, no caso, os compostos de 1,3 de bromo-propano, 1,4 de bromo-butano, sofrerem as reações de desalogenação, formando compostos insaturados de cadeia aberta, como é o caso dos ciclenos, aliás, dos alcenos, né? E não permitindo, então, que seja feito compostos de cadeia fechada. Tá ok? Bom, outro exemplo, né, que eu falei para vocês seria a reação de desidrohalogenação, ou seja, a retirada de hidrogênio e a retirada de um átomo de halogênio. Então, a reaçãozinha de desidrohalogenação, eu vou mostrar aqui também de forma genérica como essa reaçãozinha ocorre, né, semelhante ao que fizemos nos outros exemplos. Agora nós temos, então, um haleto orgânico, né, por isso representado aqui por um átomo de cloro. Estou destacando, então, um átomo de halogênio e um átomo de hidrogênio, para mostrar como ocorrerá a saída do hidrogênio e a saída do halogênio. Essa reaçãozinha, ela precisa, como catalisador, né, de um alcóxido. Eu vou mostrar daqui a pouco para você como que esse alcóxido é formado, né? Este alcóxido, ele precisa estar na presença de excesso de álcool e também de calor, né? Só antecipando um pouquinho, alcóxido é a reação que nós formamos entre um álcool e uma base forte, né? E para você formar esse alcóxido, né, ainda contendo uma quantidade de álcool, basta colocar uma pequena quantidade da base forte na presença de álcool em excesso, que essa condição de catálise da reação, ela será formada, tá? Bem, então, nessas condições, o hidrogênio será retirado, da mesma maneira que eu falei para vocês, né, com uma cisão homolítica dessa ligação covalente, e nós retiraremos também, né, o átomo de halogênio através de uma cisão homolítica que ocorre aqui, tá certo? Bom, o que vai acontecer, né? O cloro e o hidrogênio, será que eles ficarão, né, juntos formando a molécula de HCl? Não. O que acontecerá é que o hidrogênio ele irá, né, para formar o álcool e o Cl ficará com o cátion correspondente da base que formou o alcóxido, como eu demonstrarei para vocês em um exemplo futuro, tá certo? E aí as ligações duplas serão formadas aqui, né? E formam um composto de cadeia insaturada que nós designamos como sendo alceno.
Então, deixa eu explicar para você como é que se formam os alcóxidos. O alcóxido é a reação de um álcool, né? Por exemplo, o etanol, que é o álcool mais simples que nós conhecemos e utilizamos e é produzido em abundância, né? Mais uma base forte de metal alcalino, então formará, né, o alcóxido aqui representado, mais uma molécula de água, tá certo? Então esse é o alcóxido que aparece aqui para as reaçõezinhas, né? E vamos dar um exemplo para que essa reação de desidrohalogenação fique bem gravada para a gente. Então vamos lá, né? O exemplo da reaçãozinha de desidrohalogenação. Então eu peguei aqui, né, um haleto orgânico, né, apenas um átomo de halogênio, né, e destaquei aqui o átomo de halogênio e o átomo de hidrogênio próximo a ele para demonstrar como essa reaçãozinha ocorre, né? Aqui também eu só escrevi de maneira diferente, mas eu já expliquei anteriormente que a presença de uma base forte, aqui representada por hidróxido de potássio, na presença de álcool e aquecimento, sendo o álcool em excesso, irá produzir o alcóxido, né, em excesso de álcool, tá certo? E como vai acontecer a reaçãozinha? Então, o bromo será retirado, haverá a quebra da ligação aqui, tá certo? Entre carbono e bromo, e o bromo ele sairá, né, com o seu elétronzinho correspondente e se ligará ao cátion, né, da base, né? O Br sai então aqui e se liga ao cátion da base, formando o sal correspondente, que é o brometo de potássio, tá certo? O hidrogênio também sairá, né? O hidrogênio será retirado, né, e, consequentemente, ele irá compor a formulação do álcool que está aqui em excesso, tá certo? E a ligação entre esse carbono e esse carbono se formará ao meio, gerando então a dupla ligação entre os compostos, tá certo? Então aqui demonstrado, né? Então eu tenho o 2-bromo-butano, tá certo? 2-bromo significa que o átomo de bromo está no carbono número 2, né? Butano, but, porque são 4 carbonos da cadeia principal, né? E forma-se então o composto but-2-eno. Por que but-2-eno? Porque a dupla ligação está entre o carbono 2 e o carbono 3 desses compostos. Tá certo? Bom, só que tem um probleminha, tá? A pergunta é, se eu tenho um átomo de bromo, cloro, ou seja, um halogênio, e eu tenho um grupamento de átomos como o hidroxila, que nós vamos ver daqui a pouco, e eles precisam ser retirados com o átomo de hidrogênio, a pergunta é, qual hidrogênio sairá, né? Para definir qual hidrogênio sairá, tem uma regrinha que nós chamamos de regra de Seitz-F, né? Que diz que na possibilidade de formação de mais de um produto de eliminação, né, haverá um produto majoritário, ou seja, aquele que será produzido em maior quantidade, né, gerando um alceno mais substituído. Vamos analisar um pouquinho o que diz a regra de Seitz-F, né? Então, nós temos aqui, né, uma moléculazinha, né, de um haleto orgânico, né? Eu escolhi aqui o 2-bromo-butano, que é o exemplo que, inclusive, utilizei anteriormente, no slide anterior, né? E verifique aqui, olha, que pela posição do bromo, ele teria dois hidrogênios vizinhos que poderiam ser retirados, né, por essa reação.
Mas aí eu quero que você recorde lá na reaçãozinha de substituição de alcanos, né? Quando nós trabalhamos, né, os radicais, né, e também a estabilidade desses radicais formados por carbonos secundário, terciário e primário, só recordando que os carbonos terciários são mais estáveis do que o secundário e mais estáveis do que o primário, né? Então nós temos a mesma condição. Então, se você se lembrar das reatividades dos átomos de carbono, vale também para as reaçõezinhas de eliminação. Então, se você observar, no caso do 2-bromobutano, nós temos o hidrogênio ligado ao carbono primário e nós temos um hidrogênio ligado ao carbono secundário. Então, vamos recordar. O carbono terciário é mais reativo do que o secundário, que é mais reativo do que o primário. Nesse caso, então, o hidrogênio correspondente ao carbono secundário é mais fácil de ser retirado, porque esse carbono é mais estável, do que o hidrogênio do carbono primário, porque o carbono primário é menos estável. Mas significa que só irá ser produzido, né, compostos que envolvam o carbono secundário? A resposta é não. Vai haver a produção dos dois, tanto a saída do hidrogênio primário com o bromo, quanto a saída do hidrogênio secundário com o bromo, tá certo? E aí você pode ter a formação da dupla ligação entre o carbono do bromo e o carbono primário, como também pode ter a ligação entre o carbono do bromo com o carbono secundário, produzindo os dois compostos. Mas vou demonstrar para você primeiro a possibilidade com o carbono primário, tá certo? E aí você tem a saída do hidrogênio do carbono primário com o bromo, formando a dupla ligação entre o carbono primário, né, e o carbono vizinho que continha o bromo, tá certo? Formando então o but1-eno, né, e mais o sal correspondente, né, com a saída do bromo ligando-se ao cátion da base, KBr. Mas então vou demonstrar para você também que é possível formar a dupla ligação entre o carbono do bromo e o carbono secundário, tá certo? Formando então, né, aqui a dupla ligação entre o carbono que era do bromo, né, e o carbono secundário, como havia demonstrado aqui para você, mais o sal correspondente, então formando o but2-eno. Mas a regrinha de Zaitsev diz o quê? Né? Que preferencialmente, majoritariamente, irá formar o alceno mais substituído. Tá? Observe o seguinte, ó, o carbono secundário, ele tem aqui ó, uma molécula de CH3 ligado a ele. Ele é mais substituído do que o primário, que só tem átomos de hidrogênio, tá certo? Então, nós observamos que o produto formado da dupla ligação entre bromo e hidrogênio, ao ser eliminado, né, formando but1-eno, é um composto minoritário. Já quando você tem a formação da dupla ligação com o carbono mais substituído, o carbono secundário, então este será o produto predominante, ou seja, o que produzirá em maior quantidade, o majoritário, tá certo? Bom, mas temos também uma outra característica importante no mesmo composto. Eu mostrei para vocês o seguinte, não vou repetir com tantos detalhes o que nós já fizemos. Pegamos lá o 2-bromobutano, tá certo? E produzimos o but1-eno e o but2-eno, tá certo? Perceba que formou dois compostos diferentes, tá certo? O que muda desse primeiro composto para este segundo composto é a posição da dupla ligação. Ou seja, na reaçãozinha de eliminação
né, na desidrohalogenação de compostos orgânicos, né, dos haletos orgânicos, podem produzir moléculas que são isômeras, tá certo? Então, nesse caso, nós temos duas moléculas que são isômeras planas. São isômeros de posição, porque mudam a posição da dupla ligação, que está entre o carbono 1 e o carbono 2, para o composto que tem a dupla ligação entre o carbono 2 e o carbono 3, tá certo? Então, essas duas moléculas são isômeras de posição. Mas aí, se você se recorda lá da Química Orgânica 1, quando nós estudamos isomeria plana e isomeria espacial, você vai pensar no seguinte aspecto: será que essas duas moléculas podem apresentar isomeria espacial? Podem apresentar isomeria cis-trans? No caso do primeiro composto, do but-1-eno, nós não temos essa possibilidade. Porque se você se lembra da regra para que os compostos apresentem isomeria espacial cis-trans, é ter dois carbonos com dupla ligação e os ligantes do carbono da dupla ligação têm que ser diferentes. Nesse caso do but-1-eno, esse carbono da dupla ligação tem dois átomos de hidrogênio ligado a ele, tá certo? Então ele não apresenta isomeria cis-trans. Mas no caso do but-2-eno, você tem a possibilidade de ter isômeros cis-trans. Ou seja, os carbonos da dupla ligação apresentam ligantes diferentes. Então está aqui, né, dentro dessa representação estrutural da molécula de but-2-eno, a possibilidade de termos o isômero cis-but-2-eno, representado aqui com os grupos, né, os ligantes dos carbonos da dupla ligação que são iguais do mesmo lado do plano, e o trans-but-2-eno, né, que você tem aqui os ligantes iguais dos carbonos da dupla ligação em oposição, nos planos opostos. Então, é possível, numa questão de vestibular, ele colocar para você uma reaçãozinha dessa e perguntar, por exemplo, quantos compostos são formados na eliminação, na reação de eliminação do 2-bromobutano. Se o aluno não for a fundo, ele vai dizer assim, tem um composto, pensando apenas no composto majoritário, tá certo? Se ele se lembrar da possibilidade de formar também o minoritário, ele pode dizer, são formados dois compostos, né? Mas se o aluno tiver consciência de que, além dos isômeros planos, podem existir os isômeros espaciais, então a resposta correta é 3 compostos diferentes. O but-1-eno, e o cis-but-2-eno e o trans-but-2-eno, tá certo? E ainda ele pode perguntar para você, né, que tipo de isomeria ocorreria entre esses compostos. Então nós temos a isomeria plana, né, que ocorre entre, né, o but-1-eno e o but-2-eno, e a isomeria geométrica, né, que ocorre na molécula de but-2-eno, formando o composto cis e o composto trans. Tá ok, pessoal? Bom, depois nós vamos então falar da reação de desidratação, que é uma das reaçõezinhas mais importantes também de eliminação, né? Bastante cobrada em exercícios de vestibular, né? A reaçãozinha de desidratação de álcoois, ela pode ocorrer de duas maneiras, né? De forma intramolecular, que é a nossa primeira representação aqui,
e eu quero que você se lembre do seguinte aspecto, né? Nós sempre usamos, e já usamos algumas vezes em química, né, em outras atividades, a definição de intra e intermolecular, né? Então, quando nós temos a representação intra, significa dentro da molécula. Então, nós estamos falando de uma desidratação intramolecular, ou seja, a retirada de água dentro da molécula de álcool. Tá? Então, vamos lá. Eu peguei aqui o exemplo mais simples, que é a moléculazinha de etanol. Tá? Então, nós temos aqui a hidroxila, né, que eu destaquei, de um dos átomos de carbono, né, e o hidrogênio do outro átomo de carbono correspondente. Tá certo? O catalisador da reação, nesse caso nós temos ácido sulfúrico concentrado e uma temperatura igual ou superior a 170 graus Celsius. Então nós vamos ter a saída da hidroxila e do hidrogênio, né, formando então a moléculazinha de água, e as ligações que os carbonos tinham aqui, né, formando com o hidrogênio e a hidroxila, será formada, né, a dupla ligação entre esses dois átomos de carbono, formando a molécula do alceno correspondente, que é o eteno. Certo? Bom, e a desidratação intermolecular? Se intra representa dentro da molécula, inter representa entre moléculas. Então, é a retirada de uma molécula de água entre duas moléculas, né, de álcoois, neste caso. Né? Então, aqui eu coloquei a representação de duas moléculas de etanol, tá certo? Então, a hidroxila está destacada aqui, tá certo? Perceba que neste caso, né, nós temos também a condição de catálise da reação, 140 graus Celsius, né, ou seja, uma temperatura menor, né, e o ácido sulfúrico diluído, tá certo? E você vai retirar a molécula de água entre as duas hidroxilas, né, das duas moléculas de etanol. Vamos lá. Lembrando aqui, ó, na intramolecular, ou seja, dentro da molécula, sai a hidroxila, né, e sai um hidrogênio do carbono vizinho. No caso da intermolecular, são as duas hidroxilas das duas moléculas que estarão envolvidas na reação. Então, sai a hidroxila de uma molécula com o hidrogênio da outra hidroxila da outra molécula, tá certo? E, consequentemente, esse oxigênio desta molécula de álcool se ligará ao carbono desta outra molécula de etanol original, tá certo? Formando a molécula de água ao sair, né, a hidroxila e o hidrogênio, né, a ligação do oxigênio a este carbono, formando então um composto que nós chamamos de éter, né? Nesse caso, nós tínhamos duas moléculas de etanol, formamos uma molécula de éter, e a molécula de éter que nós mostramos aqui no exemplo é o etoxietano. Então vamos lá, só para fixar, né? Nós temos duas reaçõezinhas de desidratação de álcoois. A desidratação intramolecular e a desidratação intermolecular. O que diferencia se vai ocorrer intra ou intermolecular? São as condições estabelecidas para a reação. Se você pegar etanol, né, uma quantidade, um volume de etanol 50, 100 ml, né, e colocar o catalisador nessas condições, você estará privilegiando a desidratação dentro da molécula de etanol, ou seja, dentro da molécula de álcool, tá certo? Se você pegar, né, condições mais amenas, você estará dando preferência
para que a desidratação ocorra entre duas moléculas de álcool, tá certo? Então vamos lá, só para recordar. Nós temos desidratação intramolecular dentro das moléculas e a desidratação intermolecular, ou seja, entre as moléculas. O que define ser uma ou outra é a condição de catálise da reação. Condições mais severas, né, permite que a desidratação seja dentro da molécula. Condições de catálise mais amenas permite que a desidratação seja entre duas moléculas. Tudo bem? E por último, nós teremos as reações de eliminação múltipla, né? O que seriam essas reações de eliminação múltipla? A terminologia múltipla vem de vários, né? Ou seja, você tem reações de eliminação que são mais de uma dentro das mesmas condições. Então vamos lá. A primeira condição, né, de eliminação múltipla é, em vez de formarmos alcenos, ou seja, compostos com dupla ligação, nós formaremos alcinos, que são compostos com tripla ligação, né? Então aqui eu peguei um haleto orgânico, nesse caso ele possui duas moléculas de halogênio, tá certo? E também, né, representado aqui, né, a molécula de 2,2 de bromobutano, né, eu destaquei, além dos dois, né, átomos de halogênio, dois átomos de hidrogênio. A pergunta que talvez você faria para mim agora seria: o professor, mas se você tem aqui dois halogênios ligados a carbonos vizinhos que tenham hidrogênios, não pode haver substituição também com os hidrogênios do carbono primário? Pode sim, mas eu vou destacar para você que agora nós vamos trabalhar apenas com os compostos majoritários. Então, entre o carbono primário e o carbono secundário, né, a regrinha de Zaitsev diz que o alceno ou o alcino será formado com o carbono que for mais substituído, ou seja, nós trabalharemos apenas com os carbonos secundários. Por isso eu destaquei os hidrogênios desse carbono, tá certo? Bom, tá lá a condição, né? Então nós temos o alcóxido formado, né? Então você retira, né, o hidrogênio e o BR, só recordando, o hidrogênio vem para o álcool e o BR ele é estabilizado com o seu contraíon, né, com o cátion proveniente da base, né? Então ele sai e se forma a dupla ligação aqui, tá certo? Entre os carbonos. A mesma coisa vai acontecer com este halogênio, com esse bromo e esse hidrogênio aqui, tá certo? Então sai também, só recordando, hidrogênio com o álcool e o BR com o potássio, tá certo? E formando a outra ligação aqui, tá certo? Então nós formamos duas, né, de KBr, tá certo? Dois compostos iônicos de KBr e formamos a tripla ligação, né, pela saída, pela eliminação através da reaçãozinha de desidrohalogenação. Formamos o but2-ino, tá certo? Bom, agora você tinha aqui a reaçãozinha de desidrohalogenação. Agora nós vamos fazer a reação de desalogenação. Então perceba que pode ocorrer entre um hidrogênio e um halogênio, mas também pode ocorrer entre dois halogênios vicinais, ou seja, dois halogênios que são de carbonos vizinhos. Eu tenho aqui o 2,2,3,3 tetraclorobutano. Reagindo na presença de álcool e calor, o que vai acontecer? São retirados dois halogênios vizinhos, formando a ligação entre os carbonos aqui, né? Depois saem os outros dois hidrogênios vizinhos, formando-se a dupla ligação aqui, né?
e você forma duas moléculas de Cl2, tá certo? E as ligações que foram formadas aqui, né, pela saída dos halogênios entre os átomos de carbono, representa então a formação da tripla ligação. Então formamos o but2ino também. Olha, só recordando, por que se chama reação de eliminação múltipla? Porque ocorreu mais de uma vez dentro da mesma molécula orgânica. Ocorreram duas vezes, tá certo? Ainda em eliminação múltipla, nós podemos, além de formar alcinos, nós também podemos formar os alcadienos. O que são alcadienos? Se você se recorda, né, se quebrarmos aqui, né, a palavrinha, né, do nome ou a classe do hidrocarboneto, o O representa que é um hidrocarboneto, o EN representa a dupla ligação, o DI significa que são duas duplas. Então, a palavra alcadieno significa hidrocarboneto contendo duas duplas ligações. E eles também são formados por eliminação múltipla. Então, aqui eu peguei, no caso, a reaçãozinha de desidratação para mostrar como exemplo como se forma, né, esses alcadienos. Então, eu destaquei aqui a hidroxila, né, do carbono primário, mais o hidrogênio do carbono secundário. E a mesma coisa se repete do outro lado. A condição, né, para que isso aconteça é uma desidratação intramolecular, ou seja, dentro da própria molécula. Né? Então, a molécula de butan 1,4-diol, né, sofrerá uma reação de desidratação intramolecular. Então, retiraremos a água, né, a partir daqui, né, formando a dupla ligação aqui. Né? Então, aqui se repete, sai a molécula de água, forma-se a dupla ligação. Então, são retiradas duas moléculas de água. E forma-se, então, o alcadieno correspondente, né? Duas duplas ligações, tá certo? Então, formamos o but1,3-dieno. Tá? E pode ser também através de uma reaçãozinha de desidrogenação, ou seja, a retirada, né, de moléculas de hidrogênio, né, de um alcano, por exemplo. Então, eu peguei a moléculazinha de butano, né, peguei as condições necessárias para que isso aconteça, o catalisador zinco, né, na presença de calor. Então, retiramos, né, dois hidrogênios vicinais aqui. Também formamos a ligação entre os carbonos aqui. Então, será formada a dupla ligação aqui. A mesma coisa acontecerá aqui, tá certo? Formando-se, então, a dupla ligação aqui e serão retirados duas moléculas de hidrogênio, formando, então, o alcadieno correspondente, ou seja, as duas duplas. Então, o butano, por desidrogenação múltipla, forma o but1,3-dieno, tá certo? E a última reaçãozinha, né, formando compostos de cadeia fechada. Né? Nós já havíamos trabalhado isso anteriormente, né? E aí nós temos o 1,5 de bromopentano, né, na presença de álcool e calor. Os dois hidrogênios, aliás, os dois halogênios são retirados, né, formando, né, duas moléculazinhas de Br, né, e esse carbono se ligando ali, formando então o ciclo penta. Tá certo? Galera, é isso. Acabamos, né, a aula de reações de eliminação, né, e, consequentemente, nós teremos algumas aulas a mais para que possamos trabalhar. Tá certo? Então, até a próxima aula. Um abraço a todos.